fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Júlio Emílio Braz é autor de livros infantis e juvenis há mais de 40 anos, tendo quase 200 livros publicados. Tornou-se escritor profissional por acaso, desempregado, por intermédio de um amigo do irmão, foi parar na antiga editora VEC, onde estreou como roteirista de histórias em quadrinhos das publicações de terror da editora. Posteriormente, escreveria quadrinhos também para editoras em São Paulo e para a editora Rio Gráfica, hoje Globo, e em países como Estados Unidos, Bélgica, França, Portugal e Holanda. Mais adiante, escreveria livros de bolso de Bang Bang para as editoras Monterey, Cedibra e Nova Leitura, num total de 412 títulos sob 39 pseudônimos. A estreia na literatura infanto-juvenil se deu com o livro Saiguaru, publicado pela atual editora em 1988, e ganhador do Prêmio Jabuti de Autor Revelação em 1989. Outras premiações importantes do autor ocorreram no ano de 1997, quando a tradução de seu livro Crianças na Escuridão para o alemão ganhou prêmios na Alemanha, menção honrosa no Prêmio de Literatura Infanto-Juvenil do Escritório de Assuntos Estrangeiros do Senado Alemão em Berlim. Na Áustria, Austrian Children's Books Award. E Suíça, Blaue Brillen Schlange. Atualmente tem livros em português, alemão, italiano, espanhol, inglês, dinamarquês e vlamis. Seja super bem-vindo aí, Júlio Emílio Braz. Então, Júlio... Vamos nós. Agora é eu e você, não tem mais intermediários. Isso aí, agora é a hora da verdade. Conte-me qual foi a sua primeira experiência aí com a literatura. Olha, isso é uma curiosidade forte, hein? Você vê um autor, escritor, o que tem por trás dessa escrita, né? Quais foram as primeiras sementes da literatura na sua vida? Sim, claro, tem a parte familiar, mas isso é a parte familiar, todo mundo já conhece nas lives que eu falo, sempre falo da minha mãe, da minha tia. Eu vou falar de algumas pessoas que têm muita importância na infância, na minha leitura, e que eu geralmente não falo deles, né? A primeira é uma professora, eu estava contando para ti, vou repetir para o pessoal que vai ouvir a live, é que assim, a minha infância teve uma peculiaridade muito interessante. A gente mudava muito, eu e meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não tinha amigos nas ruas onde eu morava, né? Não sabe aquela turma que jogava bola na rua, essas coisas? Eu não tive isso. Todos os meus amigos que eu lembro de infância são relacionados às escolas onde eu estudei. Principalmente a de Dilermando Cruz, lá em Bom Sucesso, né? Que foi uma escola onde eu fiquei por volta de 10 anos, né? Ali até as pedras me conhecem, né? Aquela escola está na minha memória a vida inteira. Eu vou morrer lembrando da Dilermando Cruz. Claro que eu fui em outras, primeiro ano eu passei na Pioneiras Sociais lá em Bom Sucesso, que nem existe mais, que eu lembro dela porque era uma escolinha toda de madeira, né? E era engraçado, como ela era toda de madeira, e tinha a linha do trem, que assim, quando passava o trem, a escola tremia toda. Eram dois momentos que a garotada fazia farra. Quando acabava a luz, naquela época acabava a luz toda hora, né? Quando acabava a luz, fazia aquela gritaiada toda. E quando o trem passava, que a escola parecia um terremoto. Né? Mas foi só um ano que eu fiquei lá. Porque depois tiveram que ampliar uma rua, Dona Isabel, e aí fizeram como se faz no Brasil, né? Derrubaram a escola para ampliar a rua. Que beleza. Então, assim, aí eu tive que me virar, né? Naquela época não tinha vaga sobrando para todo mundo, você sabe, né? Você não sabe que você é muito mais nova do que eu. Mas não tinha vaga, eu tive que fazer o que eu chamo de vestibulinho. Porque apareceu uma vaga no Dilermando Cruz, porque eu lembro que o garoto ia voltar com a família para o Espírito Santo e sobrou a vaga dele. Mas tinha 3 caras querendo vaga. E aí eu fui fazer o vestibulinho, foi disputa de 3, né? E até eu falei que eu lembro sempre que minha mãe, quando eu estava entrando, minha mãe pagou uma bolsa para me dar um reforço, né? E aí, quando eu estava entrando, minha mãe deu o reforço final, que era por conta dela, que ela falou assim, ó, se você não passar de ano, você vai ver. Aí eu passei na hora, né? Consegui a vaga. Aí minha mãe era um negócio assim, meio, né? Uma pessoa muito bacana, mas ela tinha as determinações dela que... Mas, assim, nessa escola, o Dilermando Cruz, onde eu fiquei, porque o Dilermando Cruz, ele tem muita... Eu lembro muito dele, por quê? Primeiro que antes da famosa ditadura, o Dilermando Cruz era uma creche,
que pertencia, naquela época não tinha INSS, cada profissão tinha um instituto de previdência, e eu pertencia ao IAPTEC, que eu não sei o que significa, porque em frente ao IAPTEC tem um conjunto de prédios do IAPTEC, então as crianças que moravam ali iam para a creche do IAPTEC, que era essa escola, uma escola imensa. Imagina uma creche daquele tamanho. Eu lembro da creche, porque tinha, como o negócio tinha sido recente, eles não tinham apagado os desenhos do Mickey, do Pato Donald, que enfeitava as paredes, né? Só muito tempo depois que pintaram as paredes, sumiram com aquilo. Né? Foi a primeira lembrança que eu tenho. Era uma escola muito interessante, porque as outras escolas não tinham aquela decoração toda, né? Ficou na minha cabeça. Né? E eu morava na favela, então aquilo para mim era um palácio. Eu ficava contando os minutinhos para ir para a escola. E a outra, assim, também não tinha sala de leitura, não tinha moça da sala de leitura, mas por razões que nem Freud explica, até hoje eu não sei o que aquela mulher está fazendo ali, porque não tinha bibliotecário, não tinha nada. Mas nessa escola tinha a dona Solange. E a dona Solange, ela pegava as turmas, uma ou outra turma, eu não sei como era o critério, né, porque eu era muito pequeno, e levava para a biblioteca, que a biblioteca existia, né? Mas a coitada da biblioteca, a biblioteca virava sala, virava um monte de coisa, toda hora estavam mudando a biblioteca de lugar. E aí ela juntava as crianças e ficava lendo lá, né? Os livros também, não tinha muito livro na biblioteca, tanto é que os livros ela levava da casa dela, que acho que era do pai, de um parente que tinha muita grana, e ela pegava os livros, tanto é que eu lembro que os livros eram todos de capa dura, por isso que eu tenho a maior fissuração com capa dura até hoje, né, que era bonito. E aí ela lia as histórias. Só que assim, ó, eram muito contos de fadas, né, óbvio, né, e tinha 2 autores que ela leu pra gente. Não, tinha, na verdade, 3, só que um foi traumático para mim. Os outros 2 foram fantásticos, né. O primeiro era muito engraçado, porque eu jurava que ele era árabe. Já até sei qual é. Pois é. Ela abriu lá um livro, O Homem que Calculava, e falou, é do Malbatan. O que você tem 8, 9 anos? O que você pensa? Que é um árabe. Você não conhece nenhum cara na sua vizinhança que chama Malbatan. Aí eu, nossa, que cara bom. Eu achava legal, sabe? Porque eu nunca gostei de matemática. E aquelas histórias do livro eram fantásticas, porque a matemática foi até interessante ouvindo aquelas histórias, né? Sabe? Isso ficou assim, esse é o autor estrangeiro que eu mais curto. Depois, muito mais tarde, eu descobri que o autor não era estrangeiro, era o professor Júlio César de Melo Souza, professor de matemática do Pedro II. Mas eu adorava as histórias dele. E mesmo quando não era de matemática, ele tinha Lendas do Sul, ele gostava muito. Eu recentemente fiz um trabalho de TCC com ele, né, com ele. E ele, assim, ele era um apaixonado pela cultura árabe e coisa e tal, e ele botou isso nos livros, num monte de livro que ele escreveu, né? Tem até uma história que eu fiz, quando eu fiz a pesquisa, tem uma história muito engraçada, que na época dele, porque a gente, assim, o brasileiro não tem memória, é um povo basicamente amnésico. Mas no trabalho que eu fui fazer, ele era tão famoso na época dele, os livros dele eram tão lidos, que uma vez, né, em São Paulo, pegaram um ladrão de bicicleta, né, e o ladrão de bicicleta disse que se ele tivesse lido algum dos livros do Malbatan, ele não teria sido preso. Eu não sei qual a razão do que ele disse. Né? Então, ele era um autor muito conhecido, muito lido naquela época. Mas eu achava que ele era árabe, então eu curtia porque ele era um autor estrangeiro. E tinha que tem um nome horripilante, Orígenes Lessa, que ele está meio em desuso hoje, né? Igual Viriato Correia, esses autores assim que a gente lia naqueles tempos. E ele tem uma história, a primeira história que eu lembro que eu vi é Memórias de um Cabo de Vassoura, que está aí nas bibliotecas, você entra lá, encontra esse livro ainda. Eu achava mal barato aquele livro, assim, curtia, fantasiava, aquela coisa toda, né? E ela lia, ela tinha uma paciência, ela lia pra gente, né? A primeira lembrança que eu tenho com o meu contato com a leitura, né, foi exatamente essa pessoa legal, com aquela vozinha bacaninha que ela tinha, né? Que ela tinha uma vozinha assim, sabe, vozinha de dubladora da Disney, sabe aquela voz, né? Aquela voz delicada, de princesa que ela tinha. A gente tinha até umas ideias assim na cabeça, né? Acho que a primeira paixão minha foi a Dona Solange. Primeira crush. Então, a Dona Solange, ela toda bonitona. E ela ia, professor naquela época, ele ia todo arrumado, parecia que ele ia para casar, todo dia chegava todo elegante. E o terceiro que foi traumático, gente, é até chato falar isso aqui. O terceiro traumático, né? Porque assim, nem todas as lembranças de infância são, né, são felizes. Com certeza. Algumas são meio controversas, né? E essa eu vou falar, essa é controversa. Nada contra o cara, adoro, ele é muito importante para a literatura infantil e juvenil. Não vou desmerecê-lo, não vou entrar em polêmica, porque eu acho que isso é bobagem.
É um coitado do Monteiro Lobato, porque ele escreveu livros muito bacanas, mas ele escreveu um livro chamado Histórias da Tia Anastácia. E a dona Solange lia esse livro pra gente, sabe? E aí tinha uma coisa que me marcou muito a mim, e acho que o meu colega que sentava comigo, o Zé Carlos, né? É que, assim, tinha umas histórias da Tia Anastácia, ela contava a história e depois ela dava um intervalo. No intervalo entre uma história e outra, entravam os outros personagens do Sítio do Capão Amarelo, falavam um monte de besteira, assim, a dona Bento falava, você tem que entender, é cultura popular, o povo é muito, assim, simplório, desmerecendo, né? Mas a pior, se não me engano, era a Emília, que falava. Tinha hora que ela tinha um bordão, que ela falava assim, uma história dessa tinha que ser dessa nega beiçuda. Na hora que a dona Solange lia, tinha que ser uma história dessa nega beiçuda, todos os outros alunos viravam para quem? Para mim e para o Zé Carlos, que eram os beiçudos da sala. Aí realmente eu ficava assim meio sem graça. Eu não tinha a noção de preconceito ainda, porque eu era muito pequeno. Mas havia algo diferente. Você percebe, todo mundo está olhando para você, né? Tem alguma coisa. Não, e sentir na pele, né? É outra coisa do que outra pessoa te contar, né? É você sentir sim. na pele, né? Sim, literalmente, né? Eu não tinha certeza que... Eu tinha aquela intuição de que não era uma coisa boa, porque está todo mundo olhando para a gente, né? Eu não tinha, assim, preconceito, porque você mora na favela, todo mundo lá é negro, né? O Parque União, que era um pedaço do Complexo da Maré, era uma favela de negros. Essa coisa de favela de nordestinos é uma coisa relativamente nova. No início, as favelas, quase majoritariamente, eram de negros, né? Então, a favela também era de negros. Então, eu me sentia no meu, entre aspas, habitat natural ali. Eu não tinha maiores... Eu não saía muito longe. Então, eu não percebi o preconceito, que obviamente ele existe, né? E não é assim, eu via quando era criança. Segunda-feira, eu moro aqui perto do Meia, moro no Engenho Novo. Aí eu fui num supermercado aqui perto de casa, um hortifruti. Aí eu ia fazer uma compra de frutas para uma amiga, para os filhos de uma amiga minha, e ia mandar entregar na casa dela. E ia fazer a minha compra. Você acredita que o segurança, né, ficou do meu lado? Quer dizer, não mudou nada, né? Sabe, quase 60 anos depois, eu continuo do mesmo jeito, tudo como Dante no quartel do Abrantes, né? Mas naquela época eu era criança, eu não tinha esse dolo, perceber que aquilo era uma coisa ruim, era uma coisa diferente, né? Todo mundo olhando para mim, por quê? Né? Então, causa mais do que o mal-estar, né? Porque as pessoas hoje ficam falando, porque o Lobato ele causa mal-estar, mas a gente resolve na sala de leitura contextualizando a obra. Como você vai contextualizar uma obra falando de racismo com crianças pequenininhas que já sofrem racismo? Não dá. Não tem condição, é você poupar essas crianças desse absurdo, né? Eu acho que se você for sensível, você pensa aqueles que são menos... Porque, assim, nem todas as histórias do Lobato têm esse viés tão forte, né? Aí você, assim, você tem que pensar. Se eu sou professor, na hora de ler, eu puxo aquela frase. Antes, né? Se preparar. É isso que eu falo. O principal você vai mostrar, né, para o seu aluno. Exatamente, porque muitos professores leem junto. Ler junto é um perigo. Né? Sabe, você lê junto, daqui a pouco você fala um palavrão do livro, ou você fala uma inconveniência. É bom sempre ler antes. Até porque muitas vezes o aluno vira assim, você está lendo ali o livro, e tem uma palavra que tem uns autores aí, que botam palavras meio esquisitas para o aluno, e o aluno pergunta, professora, o que é isso? Tem palavras que até a professora não entende, porque são palavras de não uso corrente. Né? Então, é óbvio que a professora não vai entender. Fica chato, né? Não é que o professor tem que saber tudo, mas esse capricho é o mínimo, né? Sabe? Mas essa foi apenas a primeira. Tem umas coisas engraçadas de livro, que assim, eu não tinha, não é bem livro, mas é leitura também. Teve uma época, assim, eu tinha o quê? Acho que tinha uns 12 anos, que eu virei, a partir dos 9, quando começaram as redações, eu comecei a ser o anfangatê da professora de português, né? Porque eu era o rei da redação, que naquela época a escola pública tinha muito concurso entre as escolas de redação, e eu virei o campeão da Dilermando Cruz. Né? Eu gostava de ser o campeão da Dilermando Cruz, até porque você começava a ganhar o carinho e a atenção e a proteção, essa é a parte melhor, a proteção da professora de português. Porque eu era assim, de vez em quando estava lá na sala da diretora, né? E eu tinha aprontado alguma, né? A frase mais maldita da minha época de criança era a palavra, duvido que você faça. Aí eu me sentia desafiado, eu ia fazer. Você imagina o que eu fazia? Aí acabava sempre na sala da diretora. Aí a diretora, a professora de português, passava lá, me via, e muitas vezes eu tinha feito a bagunça, eu tinha até organizado a bagunça. Né? Ela chegava e falava assim,
Ah, mas é absurdo, dona. Esse é um dos melhores alunos da sala. Duvido que ele faça bagunça. Eu fiz. Só que, né, eu ficava muito feliz de sair de lá, por quê? Porque se a minha mãe vai me buscar na sala da diretora, eu era um homem quase morto. Tem um seriado que o meu filho insistia, tanto insistia que eu fui ver, eu morri de rir, que é Todos Odeiam o Chris. E aí tem lá, a mãe do Chris é assim, um protótipo da minha mãe, só que a minha mãe era branca, né, mas a mãe do Chris é negra. Mas é igualzinho, aquela fera, né? E aí tinha uma hora que o Chris falava assim: se eu fizer isso, minha mãe vai me bater até ficar branco. Era quase isso que acontecia comigo quando eu aprontava bacana mesmo, sabe? Minha mãe odiava ser chamada na escola para qualquer reclamação. Ela fazia questão de que os filhos não aprontassem. Tanto é que quando eu entrei naquela primeira escola, ela falou assim: ó, 3 coisas. Respeite os mais velhos, não crie confusão, e se criar, vai ter. O vai ter eu entendi na hora que era vai ter. Vai ter. Tinha mesmo, porque ela não fazia promessas em vão. Né? E aí eu virei o queridinho da professora, né? E aí era só alegria, eu sempre escapava do castigo. Escapava da minha mãe também. Né? E aí eu comecei a fazer redação. Só que assim, tinha uns colegas que não gostavam de fazer redação. Dá trabalho, né? Dá, tem que mobilizar os neurônios, sabe? De repente só tem um neurônio no hemisfério norte, outro no sul, eles não se encontram no equador do cérebro, né? E aí tinha até foi engraçado, porque ele era o grandão, sabe? Era grandão, lourão, olho azul, ele era até bonitão. Quando eu comecei a me interessar por ter namorado, eu ficava com ódio dele, porque ele parado conseguia namorado. Eu, puxa vida, né? Meu intelecto maravilhoso não rolava nada, não. Aí ele estava do meu lado, assim, aí ele ia ter prova, ele já sentou estrategicamente do meu lado para tirar cola. Né? Danadinho, né? Danadinho, sentou ali, aí ficava. Eu não gostava de dar cola para ele, porque ele não tinha paciência, ele dava dedada aqui, assim, pedindo a resposta, né? Aí saia todo roxo, parecia que eu tinha apanhado. E aí ele estava lá, professor de português antes da prova, ele falou assim, ele não estava muito afim, ele pegou o papel. Sabe quando o cara não está afim? Ele fica pegando papel, faz jogo da velha, faz um monte de coisa no papel. Aí ele estava, daqui a pouco ele viu que eu tinha acabado minha redação. Aí eu voltei, sentei de novo, fiquei lá. Aí ele falou assim: você faz a minha redação? Como eu não gostava dele, sabe aquele cara valentão da turma, é aquele que passa o tempo todo dando peteleco na orelha, tapa na nuca, rindo da sua cara, e eu era gordo, aí ficava zombando de mim, botando apelido, eu não estava muito afim de fazer nada para ele, não. Aí ele falou assim: você faz a minha redação? Eu falei: não. Só que depois eu lembrei que eu usava óculos e meu pai não tinha grana. Se eu quebrasse o óculos, ficava o ano inteiro sem óculos. Mas ele não me bateu, né? Pensei que ele fosse me dar uma bolacha, quebrar meu óculos. Ele falou assim, as 3 palavrinhas de ouro que me transformaram em escritor. Foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz. Ele falou assim: mas eu pago. Ele deixou de ser meu colega para ser meu cliente. Gente, que genial essa história. Aí eu fazia a redação, eu só tinha que copiar, né? Eu fazia a lápis, ele copiava lá. Se não botar com a minha letra, professora, eu sou canhoto, a professora ia saber que não foi ele não era canhoto, né? E aí eu ganhei dinheirinho. No início, sabe que no início ele nem pagava. Que, assim, naquela época, tinha a merenda e tinha a cantina. Eu era um com merenda, mas ao contrário do que você possa imaginar, com merenda estava numa podre, porque o chique era sem merenda, porque ia na cantina. Né? Tinha dinheiro. E aí, de repente, eu virei um cara que era com merenda, sem merenda. Porque eu fazia redação para ele, e ele me levava lá na cantina e pagava o que eu queria, porque ele tinha dinheiro, sabe? O pai dele tinha um mercadinho em frente à escola, e aí ele tinha mesada, eu não tinha mesada. E eu achei legal, sabe? Pô, ganhando dinheiro, né? Eu não tinha mesada. Aí, só que assim, ó, quando você é criança, você é um bicho muito besta, né? Eu falei assim, vou fazer a redação para você, que ele gostou, né? Tirou 10, ele queria sempre que fizesse. Eu vou fazer, mas você faz um favor aí, não conta para ninguém. Essa é a frase maldita, né? Você pedir. Ele contou, tinha mais 3 que andavam com ele contou para todos os 3. Aí os 3 também queriam que fizesse a redação para eles. Eu até gostei, porque potencializou meu faturamento, né? Ao invés de receber de 1, eu recebia de 4. Não bastava olhar para ver que tinha algumas similitudes entre os textos meus e o que os caras apresentavam como deles, né? Além do que, você sabe, o cara faz redação de 3 linhas, daqui a pouco aparece com uma de 15, o professor não é besta, né? Ele vai saber que aquilo ali tem a caroço e baixa aquele angu.
E aí, o único cara que seria capaz de fazer, porque eu fazia rápido a minha redação, sabe? Era 40, 45 minutos, eu fazia até mais de uma, né? E aí ela chamou a gente lá um dia, fez a cariação, igual o delegado. A primeira coisa que eu pensei assim, se a minha mãe souber, eu vou apanhar, até ficar branco, né? Como, né? Aí eu menti, falei, não, professora, eu emprestei uns livros para ele, inventei umas histórias lá, aí depois ela virou para os 3 ou 4 e falou assim, e aí, vocês, como é que foi essa redação? Eu falei, aí os valentões, né, falaram assim, não, a gente comprou dele mesmo. Aí ferrou, né? Perdi. Aí Gente, como é que criança inventa, né? Tinha um outro em frente, hoje é uma garagem de ônibus, mas em frente tinha uma marmoraria. E o filho do gerente da marmoraria era meu colega, o Edmir. Né? Com o Edmir o acordo era outro. Né? Com o Edmir comprava umas revistas, ali em São Cristóvão, há muito tempo atrás, tinha uma editora chamada Ebal, que publicava um monte de revistas. As professoras, no Dia das Crianças, iam lá para pegar revistas que eles davam, né? E aí a minha leitura de gibi quando era criança era Ebal, nem abriu, eu lia muito, era só Ebal. E aí ela ia lá, e aí tinha Demolidor, Capitão América, tudo com revistinha, assim, Zorro. Nossa, era um negócio muito bacana, né? E o Edmir, eu não tinha dinheiro para comprar essas revistas. Né? Aí o Edmir fazia o quê? Nosso acordo era o seguinte, ele chegava na casa do Edmir, eu quase tinha um infarto, que tinha gibi para tudo quanto é lado, eu não tinha gibi assim, né? Eu até lia gibi, mas meu pai me dava dinheiro para comprar um gibi. Aí eu tive que inventar uma mania muito doida para conseguir, com o valor de um gibi, ler pelo menos 10 gibis. Porque em frente na entrada do Parque União, tem uma praça grande, está até hoje lá, só que botaram umas tendas lá, o negócio até ficou feio, mas naquela época era uma pracinha sem nada, né? E aí, até hoje tem a banca lá, só o velhinho não está mais lá, porque ele deve ter morrido há muito tempo, né? Ele já era velho. E aí eu comprei um gibi, e como eu só tinha aquele por mês, eu lia o gibi, né? Maior cuidado, não dobrava, não botava copo em cima. E aí, um dia, eu não sei como é que foi que aconteceu. Só que ele viu o gibi que eu tinha acabado de comprar, e aí eu já tinha lido, eu falei com ele que já tinha lido, estava novinho. Aí ele acho que ele ficou com pena de mim, ele pegou lá na banca um outro gibi, tomou o que eu tinha lido e me deu outro. Aí eu gostei da ideia. Aí nosso acordo era o seguinte, né? Eu li o gibi, não dobrava, não sujava, se ficasse bonitinho, sem orelha, eu podia ir lá que ele trocava para mim. Aí eu comprava um no início do mês e ao longo do mês eu lia 10, 12 gibis. Né? Quando minha mãe falava um negócio que é verdadeiro. Pobre tem que ter pelo menos imaginação. Aí eu quis saber por quê, né? Falou, não tem mais nada, se não tiver imaginação, tá frito. Né? E o Edmir, assim, eu fazia as coisas para ele e ele me emprestava os gibis dele. Né? Nossa, muito legal essa sua história, hein? Você tem que se virar. Você tinha muita criatividade, né? Seguiu a risca que o tamanho te orientou, né? Sim, tinha em frente à estação de Ramos, tinha um cara, ele tinha várias lendas sobre como ele ficou daquele jeito, mas ele não tinha as pernas, do joelho para baixo ele não tinha. A lenda mais comum é dizer que ele caiu de um trem, e aí passou em cima das pernas, ele perdeu as pernas. Não sei se era isso não, mas contava. Aí tinha ele botava assim, do outro lado da rua, em frente à estação, acho que era um curso ali, não sei o que, era um negócio, sei que o pessoal ficou com pena dele, e ele vendia livros e revistas usados ali, e eu ia lá também comprava dele, né? Então eu era depois da minha mãe e da minha tia, eu era o cara que conseguia os livros, então eu tinha, eu esqueci, aquele cara que eu vendi a redação para ele, um dia ele arranjou uma namorada, e aí eu fazia a redação para ele, não a redação, fazia as cartas, porque não tinha celular, o telefone interurbano era muito caro, então ele não tinha como ligar para ela toda hora, né? Aí ela mandava cartinha, e era uma cartinha perfumada, acho que ela, sabe, botava perfume na carta. E ele era uma anta, sabe? Ele era meio burrinho, né? E aí ele viu a carta e eu fazia. Como eu não era muito bonito, né? Sabe? Ela tem uma história muito engraçada, depois eu conto da minha mãe, que o dia que a garota disse que eu era feio. Entendeu? Porque a solução que a minha mãe encontrou foi pior, o remédio foi pior, a cura foi pior que o remédio, acabou comigo. Né? E aí ela mandava as cartinhas e ele era coitado. E eu mandava, para conseguir namorado, eu fazia poeminhas. E aí fazia poeminha, ele pensou, pô, ele teve uma brilhante ideia, ele não era tão burro, não, ele era preguiçoso.
eu fui contratado novamente para responder as cartas dela. Caramba, que Né? loucura. Ele é muito esperto, esse cara, hein? Descobriu você aí. Assim, o engraçado é que eu fiquei com medo, porque assim, um belo dia, eu terminei uma das cartas com um acróstico. Né? Peguei o nome dela, botei lá, né? na horizontal, na vertical, e usei a letrinha. Né? E ela achou mó barato. E aí ela botou na carta seguinte, ela botou assim, César, termina suas cartas sempre com um poeminha daqueles que eu gostei muito. Aí ele veio para mim, né? Ela gostou dos seus poeminhas. Agora, quando você for fazer a carta, né? Ele era grandão, né? Então ele falava assim, agora quando você for fazer a carta, você bota o poeminha, se não, hein? Se não, hein? Esse se não, hein? Aí parece aquele vai ter da tua mãe, né? Se não, hein? Aí eu, tá bom, né? Só que o nome dela era Maria do Socorro. Né? Maria do Socorro não dá poemas bacanas, né? Aí grandão, né? Não tem muita coisa que rima com socorro, né? Sabe? E aí, assim, eu até perguntei, não tem nenhum apelido? Ela falou, tem sim, qual é o apelido dela? É Coia. Poxa, como é que Coia? Coia piorou, vamos botar Maria do Socorro, Coia não dá não. Eu sei que eu fiz quase um ano respondendo as cartinhas dela, ela mandava cartinha, ele passava lá em casa, né? De vez em quando era um mercadinho, sabe aquele mercadinho que tinha antigamente? Tinha frutas, aquela coisa? De vez em quando, assim, a gente não comprava fruta lá em casa, não comprava nada lá em casa, porque assim, o negócio era contadinho, né? Até falei outro dia com meu filho, ele ficou me olhando assim, achando que eu estava loroteando para ele. Porque hoje, qualquer um desses moleques come biscoito recheado. Eu falei, quando eu tinha a sua idade, não tinha biscoito recheado, não, porque a Piraquê, ela fazia os biscoitos. Não, quando eu comecei, meu primeiro emprego foi passando em frente de ônibus, em frente à Piraquê, eu quase morria. Que ali em Madureira, aquele cheirinho de biscoito, lembrava da minha infância, né? E aí não tinha grana. Mas a Piraquê, quando os biscoitos quebravam, muitas vezes, não sei se jogava as caixas, né? Sei que aqueles biscoitos quebrados, ela não jogava fora. Ela fazia um sorteio, como é que era? Um varejo. E vendia para os mercadinhos, para os supermercados, que era para vendido por quilo. Então, a gente, até uma certa idade, eu só comia biscoito quebradinho. E o uniforme, que hoje em dia, tanto a particular como a pública, é malha, né? Mas naquele tempo era um pano chamado tergal. Tergal, você sabe que se você soa muito, você vai ter crateras lunares aqui debaixo, né? E teve um ano, eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu botei essa passagem num livro meu, no Pretinha Eu, que o buraco foi crescendo, como diz a música, crescendo e me absorvendo, né? Aí eu tive uma ideia muito maravilhosa. Peguei a japona, que era aquele casaco estranho, que era barato, né? Acho que aquele era de borracha, não era nem tecido, era um negócio esquisito. E só tinha grana para comprar japona. Aí eu fui de japona e obriguei minha irmã também a ir de japona. Só que estava um calor desgraçado, e eu suando nem bicas, os colegas acabaram aprontando para mim. Porque assim, quando tinha educação física, você tinha que trocar o uniformezinho, botar roupinha de educação física e, né? Aí eu era o último a entrar no vestiário e o último a sair do vestiário. Por quê? Porque eu tinha que tomar banho sem que ninguém visse quando eu tirasse o casaco que eu estava com buracos enormes debaixo da camisa, né? Só que os colegas perceberam que havia uma coisa errada, né? E aí eles ficaram lá fora, fingiram que tinham tomado banho. Eles tomaram banho e ficaram todo mundo lá, uns 4 ou 5, né? Os piores ficaram lá fora, perto do basculhante. O único lugar onde podia pendurar a roupa era num prego que tinha ali no perto do basculhante, né? Bom, para encurtar a história, um deles meteu a mão pelo basculhante e levou o meu casaco. Quando eu acabei de tomar banho e fui botar a camisa, o casaco tinha sumido. E eu fui para a sala de aula com aquelas crateras debaixo do braço. Viu? E criança é bicho cruel, né, cara? Muito cruel. E apelido era a coleção que a gente fazia, né? Porque eu era o protótipo do bullying, né? Eu usava óculos. Ser negro não era problema, porque a escola pública tinha muitos negros, então esse preconceito não existia praticamente, né? E era diferente a escola pública, porque você tinha, assim, como eu te falei, o Edmir, o pai dele era gerente da retífica, a Tânia, o pai era taxista, o Ricardo, o avô, que ele vivia com o avô, era coronel da aeronáutica. Então, havia vários
pessoas de condição diferente distinta. Tinha os favelados, mas tinha gente assim, porque não tinha muita escola particular, e quando tinha, as boas eram caras. Imagina. Então, a escola pública ainda tinha assim, uma diversidade de pessoas estudando, que era bem, tinha gente que você poderia chamar de classe média, né? Aí rolava mais inveja ainda, né? Porque a Tânia chegava de carro, né? O Edmir, apesar de morar em frente, né? Ele era todo dodói, sabe aquele Mauricinho? Era todo Mauricinho. A mãe dele fazia questão de atravessar a rua para levar o cara na escola, cara. Que ridículo, né? Era aquele que é almofada, né? Almofadinha, né? Brincadeira, almofadinha, atravessava a rua, aí ainda tinha beijinho. É outra realidade, né? Convivendo, né? No mesmo ambiente, eram né? distintas as realidades, né? Eram distintas as realidades, né? Mas era uma lembrança legal, como por exemplo, só tinha 2 longas viagens que eu fazia quando era criança. Parque Xangai, na Penha, que está lá até hoje, tá, coitadinho, tá meio decadente, ninguém vai mais no Parque Xangai, né? Eu fui no Xangai, eu também fui. Levei meu filho lá. Eu também fui. Foi em 2016 que eu fui. Era um presente dos deuses, né, quando eu era garoto. Sabe assim, se a gente se comportasse bem, uma vez ao ano a gente ia no Parque Xangai. Aí ficava lá o dia inteiro, nossa, ai, que delícia. Eu tenho lembranças maravilhosas do Parque Xangai. E outra era vir no Grajaú, onde a minha tia trabalhava, na casa de um pessoal muito rico, porque o Grajaú naquela época só tinha casa chique. Quase não tinha prédio. Hoje, infelizmente, muitas daquelas casas maravilhosas foram derrubadas para virar prédio, né? É um bairro ainda muito interessante, eu acho legal, tem muito verde, mas não é o mesmo bairro do Grajaú, porque eu via os filhos do patrão, né, da minha tia. Minha tia era o que hoje não existe mais, que era empregado escravo. Sabe, aquela que fica na casa do patrão e uma vez por mês tem uma alforria para visitar alguém, era só lá em casa que ela ia. E a gente ia muito visitar a minha tia, né? Primeiro por interesse, né? Porque aquelas coisinhas que a gente só sabia que existia, mas não tinha acesso, a gente, né, tinha acesso lá, por exemplo, maçã, né? Eu lembro, assim, eu quando era criança, a gente ia lá no INSS com a minha mãe, não sei o que a minha mãe ia fazer lá, mas eu e minha irmã, aí tinha uns camaradas que ficavam ali na Praça Maior, na Avenida Venezuela, com os caixotes de maçã argentina. Até hoje eu sinto o cheiro daquelas maçãs, manzanas de Rio Negro, né? Só que a grana não dá para uma maçã para cada um, né? Tudo lá em casa era dividido. Aliás, assim, minha mãe era uma grande economista, porque eram uns 4 filhos, né? Aí ela falava assim, ou tem para os 4, ou não tem para ninguém. Nunca tinha para os 4. Mas quando a gente ia no centro, era eu e minha irmã ainda, porque nós éramos muito pequenos, os únicos 2 filhos que ela tinha. Os outros vieram bem depois. E aí tinha maçã, né? Sentia aquele cheirão, a gente já ficava vesgo só de prazer, assim, antegozando. Aí ela comprava maçã, mas metade para cada um. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse cara que ficava pedindo, pagando para fazer as redações, depois você teve algum contato com ele ou perdeu totalmente? Não, teve não foi agora, recente, mas eu tive um contato com ele, porque ali em Bom Sucesso tem uma universidade, uma faculdade particular, chamada SUAM. E a última vez que eu ouvi, ele trabalhava na secretaria da SUAM. Caramba, mas você chegou a falar, olha, lembra de mim? Ou você se... Não, ele não precisa nem falar, ele lembrou. Ele lembrou, não tem como esquecer, né? É culpa da minha mãe. Minha mãe falou uma vez, olha, eu vou contar a história da minha mãe, que ela falou, estava lá na escola, já estava com uns 11, por aí, 12, e sentava com a Laura, que era uma gordinha bonitinha, simpaticona, assim, eu, né, já estava sentindo aqueles negócios, as mudanças, e aí, um dia eu tive coragem, falei assim, ô, Laura, você é muito bonitinha. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você não é. Ui, ai. Sincera, né? Doeu, foi abaixo da cintura, doeu, pegou cheio. Aí eu cheguei em casa todo cabisbaixo. Quando eu chegava cabisbaixo, a minha mãe sempre achava que eu tinha aprontado na escola, tinha um bilhetinho, né? Aí ela me prensou logo, a minha mãe era interrogação, né? Gestapo perdia para minha mãe. Mãe conhece, né? Mãe. O que você fez dessa vez? Aí eu contei a história da Laura, né? Aí o que você pensa? A mãe, nessas horas, vai quebrar o galho do filho, né? Vai dar uma amenizada, vai dizer, meu filho, não, você tem que ser simpáticozinho, certo? Errado.
Ela que mãe... não presta, não tem tipo não, isso? Não, minha mãe era, a minha mãe era feia, assustadora, menina. A minha mãe era assustadora. Minha mãe era imbuída de uma sinceridade cruel. Né? Ela era muito sincera, então ela falou assim, meu filho, sabe a verdade? É que você é meio feinho mesmo. Aí eu já... Aí ela virou assim, acho que ela percebeu, né? Que a informação não foi muito bem digerida. Aí ela falou assim, mas você sabe, tem algumas vantagens em ser feio. Aí eu fiquei ouvindo, né? Porque já tinha me detonado, vou recolher os escombros. Aí ela falou assim, ó, primeira coisa é o seguinte, o feio, qual o dilema do belo? Né? Do bonito, ela não falou belo, não, do bonito. Um dia ele vai deixar de ser bonito. O feio tem uma vantagem. Eu falei, qual é a vantagem, mãe? Ele não fica mais feio. Não, tudo bem. E é verdade, sabe? Eu não consegui ficar mais feio, eu sou do mesmo jeito. Por isso que quando o César me viu, ele falou, Júlio, sabe? A frase da minha vida, quando os antigos colegas me veem, encontram na rua, eu sempre falo essa mesma frase. Eu lembro sempre da minha mãe que ela falou essa frase. Júlio, você não mudou nada. O Júlio, ele sabe que você escreve, que você trabalha com literatura? Muitos sabem, sabe? Assim, outro dia, lá na mesma Suam, que a Suam tem um colégio ligado a ela chamado Luz Carioca. E eu paguei o ensino médio pro meu sobrinho lá. E aí um dia eu fui lá pagar a mensalidade, que eu pagava, né? Dou de cara com a Leila, que era outra colega, outra bonitona nas minhas relações, né? E ela continua bonitona, né? Tá, o negócio tá interessante, sabe? E aí ela falou, aí começou a falar que leu, que me viu no Jô Soares, sabe? Essa história do Jô Soares. Né, que eu fui lá no Jô Soares para dar entrevista, todo mundo que me encontra, e eu vi você no Jô Soares, isso faz um tempão, foi em 2009, e todo mundo só fala, vi você no Jô Soares, né, você tá ficando famoso, deve tá... Aí primeira coisa que fala, deve estar rico, né, nem tanto, mestre, nem tanto, né, então assim, eles sabem, muitos sabem, o mais encantador, mas aí eu já estava no ensino médio, né, não foi na infância, é que quando eu entrei para o ensino médio, eu fui para outro colégio. E o Dilermando não tinha o segundo grau. E naquele tempo não era assim, tinha vaga garantida, né? E aí eu fui para lá, eu só fiquei um ano lá, no Cláudio Monteiro, né? E tinha uma professora de português, a dona Iara. Dona Iara, sabe que ela falou uma vez, assim, parece que ela trabalhou com crianças pequenas. E aí eu não sei o que aconteceu, ela foi parar no ensino médio. E aí, no primeiro dia de aula, ela começou lá a perguntar, escreveu no quadro o que você quando crescer. Primeiro que a gente se sentiu ofendido, porque a gente achava que era grande, né? Ensino médio. E aí começaram a dignização com a coitada da Dona Yara. Falaram que ia ser astronauta, cowboy. Ela sabe aquelas palhaçadas que adolescente faz? Né? Aí quando chegou na minha vez, não tinha mais piadinha para fazer. Não tinha mais nenhuma para dizer para ela que eu ia ser qualquer outra coisa, sei lá. Né? Eunuco num harém, turco, alguma doideira dessa. Aí eu falei o que veio na cabeça, eu falei, eu vou ser escritor. Menino, eu assinei minha sentença de morte. Porque toda vez que tinha um concurso de redação, lá vem a Dona Yara. Entendeu? E ela tanto me enchia a paciência que eu acabava fazendo. Aí teve você sabe que eu fui muito mal apresentado ao Machado de Assis, sabe? Aqui no 5º ano. E aí eu não... Todo mundo tem um trauminha com Machado, né? Não tem jeito. Mas, pô, Memórias Póstumas de Brás Cubas no 5º ano é sacanagem, vamos combinar assim, né? Sabe? Então, aí, assim, não gostava muito do Machado. Exatamente por isso. Tem muito professor que não sabe adequar a obra ao público, né? Sim, sim. Aí, assim, eu não estava muito afim. E o concurso se chamava exatamente Maratona Machado de Assis. Aí eu falei, Machado de Assis, não. Aí eu fugindo dela, né? Mas ela não... a mulher foi incansável. Até que um dia eu falei, sabe o negócio? Vou fazer logo para me livrar dessa professora. Só que o tempo que eu perdi, todos os outros colegas que também concorreram, pegaram os melhores livros do Machado. Aí sobrou lá na estante da biblioteca só Esaú e Jacó. Você sabe que eu fiz leitura dinâmica, né? Porque Esaú e Jacó, né? Puxa vida, né? Eu confesso que fiz de qualquer jeito. Eu não ganhei, mas eu tirei em 4º lugar. Aí que entrou a informação que ela deveria ter passado antes. Tinha um prêmio em dinheiro. O primeiro colocado era 10 mil, o segundo colocado era 8, se não me engano, o terceiro era 6,
e o quarto, 4 mil cruzeiros. Né? Aí essa professora foi extremamente importante para mim, assim, nossa, ela ficou doida no dia que foi entregar o prêmio, sabe? Porque foi lá, não, ali no passeio tinha um prédio que era da Secretaria de Educação, um auditório que tinha lá, e minha mãe não foi, porque primeiro eu estava trabalhando, eu fui do trabalho para lá para receber o prêmio. E depois cheguei lá, fiquei sentadinho e minha mãe não foi. Se minha mãe fosse, ela não ia dar escândalo, porque minha mãe é muito circunspecta. Mas a professora, quando falou, Júlia Emílio Braz, Colégio Estadual Clóvis Monteiro, menina, a mulher começou a gritar que não é louca. Meu aluno, meu aluno, meu aluno. Ai, caramba, eu falei, devia ter trazido minha mãe, né? E aí, por que ela foi importante? Porque esses 4 mil cruzeiros rendeu exatamente a minha primeira máquina de escrever, que eu comprei na Ultralá. Eu era adolescente, tinha 16 ou 17 anos, né? Eu comprei, até hoje eu lembro, sabe, que tinha uma promoção de máquina de escrever portátil. Aí eu comprei, tinha uma pilha assim na Ultralá lá de Bom Sucesso. Eu peguei assim, botei de braço a braço, estava de noite, eu fui a pé para casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, fui a pé para casa. Aí eu falei assim, se o bandido aparecer aqui para roubar minha máquina, eu vou matar só com o olhar. E não vai levar essa máquina de jeito nenhum. E sobrou um troco. Aí como eu tinha que trabalhar, eu não podia ficar estudando à tarde, o restinho do dinheiro que sobrou, eu paguei o curso de contabilidade que eu fiz na escola particular. Né? Então, quando o meu primeiro livro saiu, não pensei 2 vezes, eu dediquei para as 3 mulheres que foram as mais importantes para mim na minha vida inteira, inclusive no aspecto literário. Minha tia, que chamava Geralda, minha mãe, que chamava Geralda, né? E a dona Yara Cairo Quileto. Beleza, né? E aí, geralmente, literatura, a parte infanto-juvenil do Prêmio Jabuti é assim, quando bota lá no cantinho do jornal, não tem um destaque muito grande. Mas eu trabalhava com um jornal lá em São Paulo, né? E aí o jornal fez eu não sei como é que chegou na mão da dona Yara, mas um belo dia eu estava em casa, eu não tinha telefone, aí fui lá no vizinho, que usava o telefone do seu Pedro. Aí disseram que tinha uma mulher querendo falar comigo. Era ela. E a mulher chorou pelo menos uns 5 minutos no telefone, porque, olha, eu nunca pensei que um aluno meu iria virar escritor e principalmente ganhar o Prêmio Jabuti. Aí falou um tempão, me convidou para ir na casa dela, que ela morava acho que é Novo Leblon. A rua chamava Fala Amendoeira. Mas nunca fui. Né? Mas é assim, essas profissões. Não só essa eu lembro que foi de fundamental importância, mas todas as minhas professoras na infância, que eu era garotinho engraçadinho, que eu fazia historinhas bacanas, as professoras me amavam, ficava assim, a gente poderia usar aquela expressão francesa, eu era o enfant gâté das professoras. Elas me amavam, assim, que bonitinho, olha como ele escreve. Nenhuma falou que eu ia ser escritor, né? Por incrível que pareça, quem falou comigo que eu poderia ser escritor foi um certo professor de matemática chamado Caran. Eu não gostava de matemática, mas o Caran é um caso à parte, viu? Porque não existe muito professores igual o Caran, né? E cada vez menos, que é o professor enciclopédico. Sabe? Porque você tinha dúvida em português, não esquenta a cabeça com o professor de português. Vai lá falar com o Caran, que ele... Geografia, história... O cara era uma enciclopédia, você perguntava ali, ele era imenso de gordo, entendeu? Mas era um cara muito bonachão, ficava de sacanagem com a gente, claro, com os que não eram flamenguistas, porque ele era flamenguista, né? Os que eram flamenguistas gostavam dele nesse dia, mas no dia que o Flamengo ganhava, ele tinha o prazer de comprar o Jornal dos Esportes, que era cor de rosa. Sentava lá, ele passava o dever no quadro, você não tinha muito livro, então tinha que copiar tudo que ele botava no quadro. E aí sentava assim, de sacanagem, ele abria o Jornal dos Esportes, assim, e ficava... Para todo mundo ler a matéria aqui, né? Sabe? Ainda mais quando o Flamengo ganhava, que você sabe como é que são os jornais, né? O Vasco, o Fluminense, o Botafogo ganharam a Copa Mundial, sai desse tamanho. O Flamengo ganhou um jogo enquanto o Arapiraca, lá no interior do Sergipe, é desse tamanho na frente do jornal, né? Então, é impressionante isso, sabe? Os outros times sofrem muito, porque tem que, além dos 11 jogadores do Flamengo, tem que jogar contra os juízes, os bandeirinhas e a imprensa, né? Então, sabe? Essas memórias que você vem trazendo faz a gente refletir com relação também à importância desses professores, né, na vida de quem escreve, né, na sua trajetória, né? Embora elas não tivessem muita noção,
né, do que elas estavam fazendo, mas certamente ali elas estavam estimulando você também a produzir mais, né? Se é que você fosse produzir mais. Claro que você ia produzir, você já produzia. Mas te instigar, né? Ó, vamos lá, vamos participar do concurso literário. Não, era muito engraçado. E elas realizavam em você também, era uma realização delas. Elas apostavam na gente, sabe? Assim, não era só comigo, cara. Elas tinham atenção, obviamente, comigo, porque é óbvio que quando tem um aluno assim interessante, é da natureza humana, você fica curiosa com a criança, né? E aí elas ficavam lá, eu achava até chato, tanta atenção, me incomodava, você, deixa eu aqui, sabe? Até porque assim, você ficava envergonhado de fazer bagunça. Não dava deixa, né? Assim, hora do recreio, hora de um correr atrás do outro. Eu ficava sem graça, eu corria olhando se a professora estava me vendo correr. Porque a diretora, a dona Denise, era um cão chupando manga. Porque todo mundo correndo, né? Aí tocava a campainha para entrar na sala, ela botava professora, inspetores e outras professoras para botar as crianças perfiladas para entrar na sala. Ela passava a mão nas costas das crianças. Se tivesse molhado, ficava lá fora secando. Gente. Que loucura, né? Regra em cima de regra, hein? Não, o pior é que muitas vezes eu não corria, né? Mas como eu transpiro muito, tava lá suado. Aí eu lembro que os colegas falaram assim, ai, bobão, não correu e tá aqui com a gente. Muito engraçado. Ou assim, ó, quando a gente aprontava com os caras queriam pegar, os mais fortes queriam pegar a gente, né? Aí tinha uma saída pra gente não sair junto com eles. Porque os apagadores ficavam cheios de giz, pó de giz. Aí as professoras recrutavam voluntários para ficar lá no fundo, tinha um paredão de cimento jogado, né? Eles não alisavam, ficava tudo. Aí a gente ficava lá batendo para limpar essa fase também eu peguei na escola. Eu peguei também essa fase de limpar os apagadores. Ficava parecendo o Gasparzinho, de tão branco, né? Você falou desse concurso que você participou. Eu também sempre gostei muito de algumas leituras. Não fui muito leitora, porque também teve uma época que a gente não tinha muito acesso a livro, né? Uhum. Mas eu gostava muito de ver televisão, era muito televisiva, né? Já que não tinha não tinha o livro, a gente tinha a televisão. E o pouco que minha mãe podia também comprar, eu mastigava aquilo. E eu sempre fui muito interessada nas histórias, né? E aí, na escola também, eu tive o primeiro estímulo, que foi uma professora que usava aquelas pastas de produção textual que vinham com outros textos, Vinícius, Arca de Noé, né? Os poemas, Drummond, tinha muita coisa do Fernando Sabino também. E aí, ali eu comecei a ver que eu tinha muito interesse por aquilo, né? E aí começava a buscar. Quando eu saí daqui, voltei para a Zona Sul, eu estava indo de Caxias, eu tive vários também períodos de mudança, tá? Você não é o único, não. Mesma coisa, trauma da infância por conta dessas mudanças, que hoje a gente vê com outros olhos, mas a criança sofre nesse período. Porque ninguém te consulta, né? Você fica ali igual um pacote é um pacote. É um pacote. Exatamente. Ninguém quer saber se você está triste. Aí eu voltei para lá e aí minha mãe e meu padrasto me colocaram numa escola pública que era municipal ali na como é que é o nome? General Glicério, ali em Laranjeiras. Laranjeiras, Albert Schweitzer. Uhum. Aí a gente estudando ali tinha muito estímulo no município também, né? Para escrita, para algumas coisas. Então tem sempre uma professora. Eu encontrei minha professora, reencontrei ela no Facebook, é um amor. Ela tá viva e tudo. Aposentada, ela é super engraçada. E eu me lembrei dos concursos também, porque como eu gostava, como é que eu conseguia realizar, né, aquilo que eu gostava de fazer? Na minha época ainda não tinha blog, né? A internet estava começando na minha adolescência, começando a aparecer. Eu comecei a participar dos concursos da escola, né, os culturais de redação e das rádios, revistas e jornais. Aí comecei a escrever para o JB, escrevi para a Rádio Cidade, que eu gostava muito de algumas coisas de rock and roll. E aí comecei. E eu lembrei da professora, que ela falou assim, eu quero que vocês escrevam para o curso de redação para como é que é o nome daquilo, gente?
para uma empresa de seguro. Na época, estava um boom de seguro no Brasil. A Carla Pérez botou o bumbum dela no seguro, os jogadores estavam botando a perna, e isso estava rolando na mídia, e eu era muito ligada, sempre fui muito antenada. O que eu fiz? Eu fiz sem pretensão, porque quando você é jovem, você não tem, você quer fazer, mas você não tem aquilo de que vou ganhar. Não, vou escrever. E eu, assim, comecei com aquilo, nem tinha muito isso tão apurado, né? Você não acredita muito, mas você quer escrever. Aí a professora, vai lá, escreve. Eu escrevi. Aí escrevi, inventei uma história, eu gosto muito de música. Aí inventei lá, depois até te mostro o texto, inventei um personagem inspirado no Luciano Pavarotti. Mas eu criei todo, hoje eu olho aquilo, eu tinha 13 anos. Hoje eu olho e falei, gente, eu era escritora. Aí eu fico, eu era escritora mesmo. Quando você quer dizer para você mesmo, né? E eu falo, gente, eu era mesmo, eu era muito jovenzinha e cheia de problemas na família, altos e baixos. Eu acho que a literatura também era um abrigo para mim, né? Para eu poder colocar para fora determinadas angústias. E eu ganhei em primeiro lugar. Opa. E aí, eu não sabia. E assim, no município demora as coisas Na minha época demorava, né? Você sabe, então você fazia o concurso, só ia descobrir um tempão depois, você nem lembrava mais, né? Aí tô eu lá, no final do ano, me lembro até hoje. A gente na escola, toda a turminha lá, e a professora mais braba da escola, que era a Ana Romero, lembro até dela, ela faleceu há pouco tempo. Era de história, ela era brabíssima, muito braba. E foi ela que falou para eu fazer. E ela veio falar para mim, Isabela, putz, grilo, ela vai me dar uma bronca, eu não fiz nada, o que eu tô fazendo? Ela falou alto assim, vem aqui, você sabia que você ganhou em primeiro lugar, que vai ter a premiação, não sei o quê? Aí eu fiquei assim, eu ganhei, tirei primeiro lugar, o pessoal vai vir, você vai ser premiada, aí eu ganhei R$50, eu lembro até, um monte de roupa com a empresa, né, com a logo da empresa, que era Funenzeg, eu acho, se eu não me engano. E aí eu fiquei com aquilo, a autoestima vai lá em cima, né? Eu falei, cara, agora que eu vou escrever mesmo. E assim, a minha família era bem desestruturada, meu padrasto estava numa guerra com a minha mãe, essa coisa de ciúmes e tal. E eu me lembrei que aí eu falei, agora eu quero ver ele implicar comigo. Tipo assim, né? Agora eu quero ver, eu ganhei. E não sei o quê. Mas ninguém nem ligava porcaria nenhuma para nada. Minha mãe estava mais ou menos assim. Ela gostava de ganhar prêmio, porque quando ela via no JB, aí teve uma vez também que teve um concurso no JB que era para ganhar um pingente. Escrevi e ganhei. Pingente da Amsterdã Sour, lembro até hoje. E aí ela ficou toda feliz, mas eu ficava meio chateada, que eu falava assim, ela só quer me usar, ela não como é que fala? Não apoia tanto assim, porque eu era meio revoltada, né? Aquelas revoltas que a gente tem com a autoestima, questões da adolescência também. Aí me lembrei, quando você falou dos concursos, eu participei de vários. Aí tinha a revista Atrevida, Querida, e tudo eu queria ganhar prêmio. Às vezes eu queria tanto ganhar um monte de coisas que eu escrevia meus amigos. Eu usava o CPF deles, tudo direitinho, né? Acho que nem era CPF na época, era só um nome mesmo. Eles ganhavam e recebiam na casa deles o prêmio. Aí todo mundo hoje fica falando, Isabela, você lembra que você escreveu? Chegou aqui um monte de prêmio para mim da revista, e me lembrei como essa coisa da escola também estimula você, né? Acreditar, né? O entusiasmo maior era das professoras. Minha mãe também, assim, minha mãe é questão de não ter a compreensão de que, por exemplo, ser escritor pode ser uma profissão. Então, assim, ela não estimulava, também não desanimava. Mas não tem. Eu lembro que, por exemplo, uma vez eu ganhei um concurso da Rede Ferroviária Federal, aí eu cheguei em casa, mãe, a dona fulana quer falar com a senhora. Ela nem deixou eu terminar de explicar. O pau cantou. Que geralmente quando a dona fulana queria falar, para dar alguma, né? Cheguei no dia seguinte lá, o que esse menino aprontou aí, dona fulana? Não, dona Angela, daqui ele deu o concurso, o primeiro lugar no concurso da Rede Ferroviária Federal, a redação era Os Perigos de Andar Pendurado no Trem. Que tinha pingente, né, os caras andavam pendurados lá de fora do trem, às vezes quando caía ela morria, eletrocutava. Eu ganhei, e eu nunca tinha andado num trem, foi tudo na orelhada. E aí, a minha mãe foi, eu lembro que a minha mãe foi, aí a professora começou a elogiar, Júlia é o melhor aluno da escola, blá, 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 blá. Aí teve uma hora que ela parou, olhou para a professora e falou assim, dona fulana, eu agradeço muito os seus elogios, mas se ela quer saber de uma coisa, não faz mais que a obrigação dele. E a professora... Porque, né, como ela era braba, né?
A professora, eu falei, professora, não esquenta não, professora. Ela é assim, mas ela é boa gente, ela sabe que a senhora está querendo o melhor para mim. Fui botando panos quentes, né? Ela trabalhava muito, coitada, sabe? É uma outra realidade, né, Júlio? Ela não tinha, ela não sabia escrever o nome, ela desenhava o nome. Ia nas reuniões da escola, e aí, de vez em quando, alguém dava um papel para ela ler, né? Aí ela ficava assim, puxa, professora, a senhora não acredita. Eu esqueci o óculos em cima da mesa. Aí ficava eu e minha irmã. Mas aí tinha gente que falava assim, mãe, que óculos? Putz, grila. Apanhava pra caramba, né? Não. Não, ela ficava assim, ó, crianças foram feitas para serem vistas, não ouvidas. Ih! Né? É outro tempo, né? Ela não falava muito, não, ela só olhar. Aí você... Ela chegou a pegar você como escritor? Ah, com certeza. Era muito engraçado também, porque minha mãe encarava qualquer coisa, até os bandidos da favela, não tinha medo de nada, ou quase nada, né? Ela tinha medo de olho grande. Ah, minha mãe também. Aí ela ficava assim, ó, as pessoas falavam, dona Angela, você deve estar orgulhosa, seu filho, eu vi no jornal que ele ganhou um prêmio. Aí ela falava, minha filha, coitada, é assim não, ele sofre muito, não ganha muito nada, isso é conversa fiada, porque ela, não, você vai falar que tá ganhando muito, aí o pessoal, olho grande, né? E a vez que eu fui no supermercado com ela, depois que ela ficou velhinha, ela começou a ir no supermercado todo dia. Aí eu fiquei, pô, o que a minha mãe tanto faz no supermercado? Vem com um pacotinho? Aí eu fui lá ver, né? Primeiro que chegava cedinho, o supermercado nem estava aberto, aí juntava ela e mais 4 ou 5 na idade dela, as fofoqueiras do bairro, e ficava... a primeira é isso, ele trocava-se fofoca. Quando abriu o supermercado, eu entrei junto com ela, peguei o carrinho, não vou deixar minha mãe empurrar o carrinho. Aí não tem aqueles caras que ficam assim, promoção não sei o quê, promoção no sabonete, não tem? Como a minha mãe ia toda hora lá, ele conhecia minha mãe. E eu acho que ela ficava falando que tinha um filho escritor, blá, blá, blá. Aí o cara falou assim... O cara falou, gente, chegou a dona Geralda, nossa cliente favorita, blá, blá, blá. E olha, hoje, novidade, ela trouxe o filho escritor. Ela tomou o carrinho da minha mão e ficou assim no supermercado, empurrando e fazendo assim pro pessoal. Gente, que barato, cara. Cara, eu queria vai morrer de rir. Ela me dava... Agora eu não estou carregando mais. Mas ela me dava... Você já deve ter ouvido falar eu não sei se aquilo é planta, o que é aquilo, mas ela me dava, eu botava no bolso para evitar muita conversa. Porque, no fim, ela ia falar tanto que eu ia botar mesmo. Um negócio chamado olho de boi. Aquilo no início eu achava que era olho do boi mesmo. Eu ficava, porra, botar olho de boi? Né? Depois é que eu percebi, não tem cara de ser olho de boi, não. Né? Aí tem um bolsinho da calça jeans, mãe, tá bom, tá aqui com olho de boi. Né? Ô, Júlio, outro dia eu fiz uma atividade na escola para falar de crendices, superstições. O que saía de coisa dos alunos, você morre de rir. Tem muita coisa interessante na cultura popular, né? Sim, essa sim. Coisa das superstições, olho de boi, chinelo virado do lado contrário. E ela tinha um repertório, e pior que funcionava. Sabe assim, e alguém que ela não gostava, que ficasse muito tempo na casa dela, ela não tinha paciência para ficar fazendo sala para ninguém. Então, o que ela fazia? Grosso, não, né? Não. Ela pegava... Primeira técnica da Geralda. Botava a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. Isso aí é antigão também. Se não funcionasse, ela dava 3 num pano de cozinha. A pessoa ia embora. Para a pessoa ir embora. Entendeu? O pior é que chegava a pessoa ia mesmo ficar assim, pô, será que... Né? E ela é muito espírita, sabe? Ela era católica fervorosa, mas tinha esse viés, o brasileiro, né? O sincretismo. Quando estava eu e meus irmãos lá, falavam, vocês viram o fulano passou ali fora? Aí ficava eu e meus irmãos. E fulano estava morto há muito tempo. Essa história de ela dizia que via. Sabe aquele do filme? Eu vejo mortos, pessoas mortas. Era minha mãe. Mas eu não duvido não, hein? Mas é uma figuraça, sabe assim? Mas era uma pessoa, você vai no bairro lá, os mais velhos, se você pedir fiado em qualquer lugar, eles dão, porque você fala que é o filho da Geralda, é o meu ISO 9000. A minha mãe tem fama de... Não, mas era verdade mesmo, sabe assim? Ela tinha um fiadinho, né? Um caderno de fiado. Aí ela era no supermercado, o nome do cara do armazém que ela comprava era Seu Anquísio.
Nome Que feio. nome mais eu não sei que o pai bota né? o nome do filho, Anquísio, não sei, né? Então, aí ela comprava lá, tinha um caderninho, aí no dia, ela falava assim, ó, seu Anquísio, no dia 7 de dezembro, às 14h30, eu estaria aqui para pagar a minha conta, tá bom? Quando o seu Anquísio dava 14h30, no dia 7 de dezembro, ele olhava lá para a porta, quem estava entrando? Ela comigo, porque eu era o Robin da minha mãe, sabe? Você sabe que eu construí um barraco com ela? Nós morávamos lá no Parque União. Aí tinha fake news naquela época também. Aí pintou uma fake news dizendo que num trecho que era da Baixa do Sapateiro ia ser retirado, ficava na beira de um rio. Meu pai era titubeante, mas minha mãe ouviu a notícia, não pensou duas vezes. Comprou um pouco de madeira, recrutou o mais velho, que sou eu, e lá fomos nós, pegamos um cantinho, botamos um barraco lá e a família mudou para lá. Fake news, né? No verão, aquelas chuvas maravilhosas, um rio assoreado. Até hoje eu lembro, assim, a casa toda cheia d'água. Minha irmã, que é depois de minha mais velha, gritando que nem uma louca, porque minha irmã morria de medo de barata. Aí tinha um monte de baratinhos andando aqui assim. E todo mundo em cima da cama, o resto tá tudo debaixo d'água, né? E aí a minha mãe toda, com o braço cruzado, bravo, falou assim, pelo menos eu tentei, né? E vocês foram para onde? Voltaram? Não, aí meu pai alugou uma casa lá perto de onde hoje é o Complexo do Alemão, na rua Jandu. Né? Um morro, que ladeirão danado, sabe? Mas eu adorava quando era criança morar lá, porque na subida era complicado, mas a descida era mal barato quando eu descia correndo. Cadê o freio? Muitas vezes eu capotava. Né? Tinha um ponto de ônibus do 313, os caras morriam de rir quando eu capotava. Entendeu? Mas, assim, a vida era complicada, mas era muito engraçada. A gente ria. A gente não ia falar de família, mas é inevitável, né? Não tem jeito. Ela, por exemplo, assim, ó, quando a grana estava curta, o arroz ela comprava para os filhos. E ela e o pai comiam canjiquinha. Caramba, né? Milho quebrado, mas os filhos comiam arroz. Né? Tinha essas coisas, assim, que ela era muito ciosa desses negócios. Né? Ela gostava de ver os boletins, né? Porque ela não sabia ler, mas nota ruim vem em vermelho, né? Tem uma história que eu conto que eu era muito pequeno ainda, sabe? Estava no início, acho que estava no segundo ou no terceiro ano no Dilermando Cruz. Hoje é uma estação do BRT, mas ainda tem a praça lá. É uma praça que tem outro nome, mas ela se você chegar no bairro e perguntar onde fica a praça tal, X tal, eles não vão saber, mas você perguntar assim, onde fica o Caiduro? Eles sabem. Caiduro? Caiduro, a praça te chamava Caiduro. Por que Caiduro? Porque naquela época era a época do Esquadrão da Morte. E o Esquadrão da Morte costumava largar os presuntos lá na praça. Tem uma árvore que está até hoje lá, uma árvore grandona, que eles costumavam largar os defuntos presos na árvore, coisa e tal. Uma vez, aí que essa parte que é minha e de uns colegas, eles largaram o cara lá, mas não largaram o cara amarrado, porque costumavam matar e amarrar o cara. Nessa vez eles deixaram igual filme de Bang Bang, né? O cara enforcado no galho. Aí você imagina os garotinhos de 8 anos, 9, chegando assim de manhã para a escola, aí tinha um monte de gente lá na praça, a gente foi chegando assim, e ficou olhando o defunto pendurado. Aí um colega falou assim, exatamente isso. Poxa, parece Bang Bang. E a gente nem estava com medo, a gente ficou curioso, né? Fazia parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, tem essas lembranças boas, lembranças engraçadas. Papai Noel, ele não passava muitas vezes lá em casa, mas ele sempre deixava um bilhetinho no sapato, você sabe? É mesmo. Depois de algum tempo eu notei uma coisa estranha sobre a letra do Papai Noel. Era igualzinha do meu pai. Até os erros de português, né? Assim, você sabe que eu e minha irmã ficávamos entrincheirados atrás de uma poltrona para pegar o Papai Noel quando ele pulasse pela janela, né? Você sabe também que quando dava meia-noite a gente sempre cochilava. Perdi um pouco, né? Perdi o velho. Eu e ela planejando o que a gente ia fazer quando ele pulasse pela janela, né? Gente, essa história do Papai Noel é bizarra, né? As crianças esperando, né? Lá no barraco, botava o sapatinho na janela, né? Assim, ó. Né? E aí o Papai Noel botava o presente. De vez em quando ele botava o presentinho lá, não aquilo que a gente pediu, né? Uma vez eu ganhei uma revista O Cruzeiro, uma revista da editora O Cruzeiro,
que publicava um monte de histórias em quadrinhos de personagens que passavam desenho animado na televisão. Space Ghost, Dino Boy, essas coisas que eu via quando era criança, né? E aí eu vi a revista, e a revista botava no final assim, uma lista de um monte de revistas que eles publicavam. Eu não pensei 2 vezes. Peguei um papel de pão, né? E fiz uma lista, Papai Noel desse tamanho, botei no envelope e falei, pai, entrega para Papai Noel. Só que, né, Papai Noel não passou. Mas é interessante você mostrar isso também, esse lado do seu pai, né? De escrever o bilhetinho, gente. Ele tinha, meu pai era gente boa, sabe? Ele tinha os problemas dele lá, ele era alcoólatra, né? Então, mas não era um cara ruim, assim. Você nunca ouviu falar que meu pai roubou, meu pai passou alguém para trás. Coitado, ele é que era passado para trás, viu? Então, não era uma má pessoa, sabe? Só que ele foi meio frustrante para minha mãe, né? Minha mãe era branca, meu pai era negro no interior de Minas Gerais. Então, quando ela casou com ele, não teve festa na família dela. Se é que você me entende, né? Sim. E aí, o meu avô chegou a falar para ela que ela estava sujando o nome da família. Né? Tanto é que do lado branco da família, é até engraçado, eu só conheci quando era criança a minha mãe e a minha tia. Minha mãe casou com o negro e a minha tia era dona do bordel, lá em Tombos. Né? Nossa, tem muita história para contar, hein? E pior que você não sabe, as duas não eram gêmeas, mas eram parecidíssimas. Eu falei, mas a senhora não pode ir em Tombos, não, porque vão achar que a senhora é minha tia, Hilda, vai ter problema aí, né? Não vai dar certo. Mas eram muito semelhantes as duas. E não o nome dela era Hilda? É o nome da minha tia, a rainha do bordel lá de Tombos. Não era Hilda Furacão? Não, né? não era Hilda Furacão, mas tem uma história parecida, Caraca, viu? Hilda Furacão. Porque ela era dona do bordel, aí um dia um fazendeiro lá da região gostou dela, ela fechou o bordel. E virou mulher respeitável. Moça-dama. Meu Deus. Histórias e histórias, né? Muito hilário, né? Quando eu era criancinha, eu lembro, assim, uma das poucas coisas que eu lembro de Minas é que a mulher honesta, né? Não podia andar vestida de vermelho. Olha que loucura, né? O vestido vermelho era de mulher à toa. Olha só. Isso eu lembro lá. Eu lembro do trem, sabe? Eu adorava ver aquele trem passando, que passava em frente à casa onde eu morava lá, né? Você era de qual cidade lá? Eu sou de Manhumirim, que é na Serra de Caparaó. Subindo, assim, ó, você vai indo, passa por Cataguases, Caratinga, aqui bem beiradinha, sai de Juiz de Fora e vai subindo. Aí, indo para a Bahia, um pouco antes, ali na altura da fronteira com o Espírito Santo, fica Manhuaçu e Manhumirim. Manhuaçu fica à beira da BR, é grande. E Manhumirim é pequenininho. Fiz sorte, no lado da minha mãe, eu tinha tio temático. Como é que é isso? O tio Zé Lourenço adorava contar a história de assombração, tinha outro tio que gostava de contar a história de jagunço, tinha uma tia que contava a história só assim, tipo Pedro Malazarte, de macaco que aprontava com a onça, só histórias engraçadas. Então tinha tio para todos os gostos. O lado da minha mãe, do meu pai, é muito interessante. O próprio meu avô era baiano. Seu Pedro Braz, ele era baiano, Meu pai, coitado, eu acho que ele ficou meio frustrado, porque uma vez o Flamengo foi fazer uma pré-temporada na minha cidade, jogou com a seleção combinado de Manhumirim, ganhou, e meu pai ganhou um bilhetinho de um dos caras da comitiva do Flamengo para vir no Rio fazer um teste. Só que naqueles tempos o jogador de futebol não ganhava muito dinheiro, né? Era mal visto até. E a minha avó não deixou. Aí ele virou mecânico. Só que acho que ele ficou frustrado, sabe? Né? A vida é difícil, né? Às vezes. Diziam que ele jogava muito bem, sabe? Ele jogava muito bem, mas aí ficou nessa frustração, né? O filho mais velho o pai projeta, né? Todo mundo projetou em mim. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, eu não jogo nada, né? E minha mãe queria que eu fosse padre, porque na minha cidade até pouco tempo atrás tinha um seminário, né? De uma ordem chamada Sacramentinos. E o meu nome é o nome do fundador da ordem, inclusive. Minha mãe já preparou tudo, assim, alinhavou para virar padre. Só que eu não caí na armadilha dela, né? Sabe? Aí, mas tinha um monte de história. Você falou a minha família, se tudo tivesse dado certo, seriam 11 filhos. Só que a maioria morreu, né? Nasci, tinha problemas, né? E minha mãe... Eu sou o 7º, na verdade, né? Sabe? Então... Não é o 7º que vira lobisomem? Exatamente. Mas até hoje eu posso ver a lua cheia e não acontece nada. Assim, esse número cabalístico aí?
Diz que 7 como é que é conta de mentiroso, né? Já que eu sou escritor... Eu gosto do número 7. Você sabe que o meu CPF tem 7 até dizer chega, né? Olha aí, tá vendo? Predestinado. Você sabe que uma vez que eu diga, hein? Eu fui na Ilha do Governador, na escola, aí um garotinho perguntou assim, seu autor, o que é ser escritor? Aí eu caprichei, minha profissão, né? Aí a coordenadora, que era uma portuguesa, falou assim, eu gostei de suas palavras, mas, na verdade, o escritor é um mentiroso que deu certo, não é verdade? Eu falei, sim, senhora. E até brinquei com ela, hoje, depois que eu virei escritor, eu não minto mais. Tem que me pagar para eu mentir. Não, e você falando aí dos seus tios, com certeza você teve toda uma bagagem cultural também com eles, com certeza. A oralidade é um ponto forte em mim, sabe? Assim, eu vou a palestras. Outro dia eu estava numa palestra lá, teve que aparecer numa live, né? Teve que aparecer a coordenadora da escola, porque o professor se entusiasmou, as crianças se entusiasmaram e eu sou naturalmente entusiasmado. Estava durando 3 horas a live. Aí a coordenadora chegou, aquele papo de coordenadora, né? Olha, dá licença, eu queria dar um aviso para as crianças. Aí falou da van, não sei o quê, bababá. Aí eu entendi a mensagem. Bom contador de histórias, né? Entendi que já tinha passado 3 horas. Eu falei, não, você pode ficar assim, já são quase 3 horas que vocês estão aí. Mas eu não sou obrigado a controlar, quem tem que controlar é o professor e as crianças. O mediador que tem que estar ali, né? Porque a gente mas ele estava mais empolgado do que eu. Imaginação e criatividade não tem que ter limite, né? E criança de 4º ano estava feliz da vida, perguntando tudo e qualquer coisa. Né? Nossa, imagina, né? Um evento ter uma pessoa que escreve na escola e poder tirar dela o que a gente quer, né? Desejar. Sabe, é muito gostoso. Para mim também acho legal, porque estou falando de uma coisa que eu gosto de fazer, né? Sabe? É difícil falar, não, eu virei escritor. Não é fácil, você sabe, você é professora, trabalha, mas escreve também, então você tem uma medida de que como é difícil, né? E a questão da incompreensão, porque são aquelas profissões que a gente não acha que é profissão, né? Eu tô careca de ouvir assim, o que você faz? Aí o cara fala, não, eu sou escritor. Não, qual é a sua profissão? Não, qual é a sua profissão? Eu sou escritor, hein? É porque aqui ainda tem essa cultura de não levar fé, né? Naquilo, profissão para eles é o médico, é o engenheiro, é o advogado. O escritor é sempre visto talvez numa realidade alternativa do outro lado da montanha, assim. Do patamar do delírio, como é que é? O patamar do delírio, viu? Isso aí. Não, que a gente está acostumado a ver, o escritor é Machado de Assis, é não sei o que lá. Quando não, né? A gente sabe que não é bem assim. Quem vive essa realidade sabe que está muito mais próximo da gente, né? E as pessoas acham que assim, o cara que escreve, ele tem que ter um emprego público, por exemplo. É até feio para o funcionário público, porque acha que o funcionário público não trabalha, porque o escritor fica dizendo, eu não sou funcionário público, mas fico magoado quando ficam falando esse tipo de análise, assim, que, vai virar escritor... Comparando, né? Não é assim, não. O funcionário público trabalha. Tem, claro, toda profissão tem os malandros, não é monopólio do funcionalismo público. Porque acha que ele vai ter pelo menos um cabide ali, né? E aí vai poder dizer que é escritor. Só se for nesses contextos, né? Minha mãe ia virar na tumba se eu fosse um cara assim, viu? Então, não... Não, mas assim, teve um casamento meu que eu passei o período do casamento todinho lidando com a família da esposa, porque eles passaram o tempo todo me enchendo o saco para virar funcionário público, que eu teria uma segurança, entendeu? Era só ir lá, deixar o paletó, não me conhecer, né? Gente, mas que papo chato. O pessoal não tem semancol, não, gente. Assim, eu vivo, assim, não vou dizer, não, ficar, sou milionário. Não sou milionário, porque até porque eu não posso ver dinheiro que eu gasto. Né? Eu também. Eu vou comprar meus livros, eu não bebo, assim que nem um doido, não gasto meu dinheiro com bebida. Comida, tudo bem, então, eu sou chegado, eu gosto de uma comidinha. Mas assim, olha, a gente só vive uma vez, né? Sabe? Tem que ser prazeroso. Exatamente, também penso assim. Se não tiver o mínimo de fuga e prazer, não vale a pena, né? Já pensou? Eu sou alto funcionário de alguma autarquia federal, aí ganho rios de dinheiro, mas eu não estou sendo feliz. Mas esse eu acho que é o artista, né? Eu acho que a alma do artista é essa. Eu também acho que de repente eu não estou certo. Isso é a coisa do artista. O cara que não é artista, ele não consegue pensar dessa forma. Por isso que ele vive feliz.
Não, mas uma vez eu tava sabe aqueles encontros, aquele que eu te falei, assim, encontrou aquele papo esburacado, eu peguei outro papo esburacado. Aí começamos a discutir sobre por que a família real inglesa é o Windsor, não sei o quê. Aí eu expliquei por que era o Windsor. Eu tinha lido em algum lugar, expliquei. Aí um dos meus cunhados falou assim, eu não sei, por que você bota essas informações na cabeça? Aí eu falei, porque eu posso. Me interessa ter, né? Assim, sabe? Porque também, em contrapartida, os papos deles não me interessavam, não tinha nada a ver. Eu não gosto de falar de dinheiro, eu gosto de gastá-lo. Não é um papo que me seduz. Eu prefiro discutir todas as dinastias egípcias, do novo império, do velho império, do que perder tempo falando de dinheiro, bolsa de valores. O dia que você me vê assim, são duas coisas que você pode notar. O dia que você me vê e falar, o Júlio se suicidou, ou o Júlio está discutindo investimento da bolsa, não é o Júlio. No caso do suicídio, você pode chamar a polícia, porque eu fui já suicidado. Mudou, né? Já é outra pessoa, né? Eu não me suicidei, eu fui suicidado. Né? Porque eu adoro a vida, sabe? A vida é um negócio maravilhoso. A única coisa chata é que não é para sempre, né? Eu estou tentando negociar aí com o São Pedro, né? Jogando uma conversa nele, porque está tão bom aqui, eu não estou incomodando ninguém, eu fico no meu cantinho, escrevendo as minhas historinhas brejeiras, como diria o Elsa de Queiroz. Né? Eu tenho livros que assim, o pessoal adora, nossa, esse livro é fantástico, é o seu melhor livro. Mas eu não acho que é. Sabe, não, assim, né? Eu acho que está legal, é bem construído. Você tem um preferido? O Criança da Escuridão é o meu preferido. Né? Esse livro eu ainda não li. Ele é a maneira que eu imagino que da absoluta interação entre o cara que escreve e o cara que lê. Porque é uma menina de 6 anos que é abandonada pela mãe na Praça da Sé, em São Paulo, e ela é adotada por um grupo de meninas um pouquinho mais velhas do que ela. E o livro conta 3 anos da vida dela, dos 6 aos 9 anos, onde ela é transformada de uma criança comum de uma criança de rua, que aprende os macetes de viver nas ruas. Né? Mas como é o diário mental dela, ele é cheio de buracos. Assim, não tem uma narrativa que flua normalmente. Por exemplo, tem hora que ela rouba um chocolate, é feito por pequenos parágrafos. E aí quem vai entrar... agora eu quero ler. Já fiquei curiosa. Quem vai entrar com a imaginação é o cara que está lendo, que ele que vai criar aquela cena que eu criei. É como se fosse isso é que é bacana da escrita, é você colocar ali nas entrelinhas o que pode ser, né? O que pode ser lido. Aí o leitor vai imaginar, porque eu não botei muita informação. Né? Parece um monte de poemas haikai, assim, tem poucos textos maiores do que isso aqui, e assim, um toque que toca mesmo, sabe? Quando eu ganhei o prêmio na Áustria, o ministro da Cultura fez um discurso bonito, ele falou um negócio que eu fiquei até impressionado, que ele falou assim, que concretamente o livro era sobre um problema tipicamente do terceiro mundo, que eram as crianças que vivem nas ruas. Mas o prêmio também foi dado porque, apesar de falar de um problema bem localizado, ele fala de um problema que atinge todas as crianças do mundo, até as que moravam em Viena, que é a solidão da criança no mundo moderno. Nossa. Ficou bonito, assim, quase beijei o cara. Universalidade do tema, né? Isso, muito legal. Eu fiquei assim, encantado com a fala dele, com o discurso dele. E certamente mexeu em feridas também, né? Por exemplo, acho que na Alemanha tem problemas também. Hoje em dia tem muita questão da imigração lá, né? Dos refugiados. Sim. E também a questão dos... Me lembro que quando a gente estudava alemão, uma amiga veio de intercâmbio e falava que lá tinha muito problema com os ciganos, assim, problemas de preconceito mesmo do povo cigano dentro da Alemanha, né? E a gente às vezes tem uma visão muito... Lá tudo funciona. Não é bem assim, né? Quando a gente está dentro da cultura, fazendo parte, a gente tem como observar também, não é gritante como no Brasil, né? Que aí vai bater na condição de vida ou morte, né? O cara morre mesmo, é exterminado, digamos assim, né? Por ser diferente. Mas, nem sei porque eu tô falando isso, mas acho que você me lembrou que a literatura dialoga com essas dores, né? Universais. Tanto é que é legal que uma vez o Instituto Goethe me chamou para fazer um trabalho, para conhecer o trabalho de uma psicóloga que atendia crianças na Alemanha. Ela fez uma palestra para professores da Maré. Eu fui lá, e ela explicando que ela usava esse livro para trabalhar traumas das crianças, porque a relação deles é muito esquisita, sabe?
assim, por exemplo, tem garotos que com 13 anos o pai já está dizendo, procura um lugar para você morar. É diferente a relação. Né? Eu lembro que eu fiz uma vez um tour pela Suíça, em várias escolas públicas. Né? E aí teve uma que eram crianças assim, na faixa de 6, 7 anos. Aí fizeram uma rodinha na escola e a mecânica era assim, eu li um trecho em português para eles só ouvir a sonoridade da língua e depois a moça que foi comigo, ela lia em alemão. Aí teve uma hora que botaram as crianças tudo em voltinha assim, aí teve um que estava aqui do meu lado, ele encostou a cabeça assim, deitou, sabe? Mas eu imaginei que ele queria ver o texto em português, que estava curioso, né? Aí quando eu fui embora, ele queria ir comigo. Aí a professora explicou que toda vez que ele via um homem, um carteiro, um motorista ou um escritor, uma figura masculina, ele queria ir embora com a pessoa, porque ele tinha o pai era muito distante dele. Né? Então, uma carência afetiva. Carência afetiva em alto grau, sabe? Então, assim, é diferente as relações, né? Lá às vezes a gente tem a família pobre aqui, mas tem afetividade, né? O cara é miserável, mas ele tem um afeto. Isso eu acho que faz a superação acontecer de alguma forma. Não, nós éramos pobres. Eu cheguei a morar numa loja. Olha sabe? Só, né? Minha mãe alugou uma loja, que ela não aguentava mais morar no barraco, ela alugou uma loja para a gente morar. Mas, assim, a família estava sempre junto, sabe? Meu pai, eles de vez em quando brigavam, porque ele era alcoólatra, minha mãe não gostava disso. Mas tinha, assim, a família. No Natal, por exemplo, o Natal é uma coisa que me impressiona muito, porque todo Natal eu tenho que escrever uma história de Natal. É uma mania minha desde que eu comecei a escrever. Porque eu tenho uma lembrança muito legal do Natal, né? Assim, não tinha fartura, mas tinha família. Vinham os tios, os primos. Aí eu digo que a gente subvertia a lei da física, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, mas na minha família 40 conseguiam caber naquele barraco. Né? E assim, não tinha fartura, minha mãe tinha umas técnicas revolucionárias de fazer a comida render. Primeiro ela servia farofa, porque o cara ficava estufado, aí dava o famoso vinho francês, sangue de boi, para todo mundo tomar vinho e comer a farofa. Aí estufava o frangão, que não tinha esse negócio de tender, chester, isso não te pertence. Né? E aí sobrava comida, muita maionese. Né? Aí eu lembro que não era maionese da Hellmann's, era a minha tia que fazia maionese. Né? E aquela muitas vezes, pobre uma titica, né? Porque além de ir com os filhos, levava os amigos, os vizinhos. Aí ficava gente que nem sabia quem era, estava lá, né? Sabe? E assim, eu tenho essas boas lembranças de família, né? Sabe? Eu tenho muito. Acho legal. Esses contos do Natal aí me chamam. Já fiquei curiosa para conhecer. Tem um monte, todo Natal. Tem alguns que ainda não foram nem publicados. Eu ia falar, você já publicou? Já, tem publicados. Tem Em Busca de um Emprego, Papai Noel de Montão, Numa Véspera de Natal, Uma Pequena História de Natal. Mas eles foram publicados individualmente ou dentro de... Não, de cada onde vier. Na Moderna, na FTD, na Cipione, na Positivo, várias... Já ganharam o mundo. Já, Vida de Brinquedos, saiu pela Paulus. São histórias natalinas, além de crônicas que saíram na Paulinas, na Paulus, né? Eu gosto muito, Natal não é só assim, a minha fissuração, todo Natal. Eu sempre digo assim, esse Natal eu não vou ter ideia para escrever uma história, mas na hora eu escrevo. Né? Teve uma vez que eu estava, em 2015, quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, acho, que a minha tia me deu um livro de Sherlock Holmes. Né? Acho que era O Cão dos Baskervilles. Não foi o primeiro livro dele, né, cronologicamente. E eu fiquei enlouquecido, e ela arranjou um jeito de trazer os outros. Eu acho que só não li as últimas histórias. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu comprei da Francisco Alves a tradução, e aí quando nessa idade, eu prometi um dia eu vou na casa do Sherlock Holmes, aí em Londres. Aí esse dia demorou, né? Foi em 2015, finalmente eu realizei meu sonho de criança, e aí fui lá, fiquei naquela fila enorme. Né? Não é a casa dele, você sabe, né? Porque o 221B não existe, é ficção. Mas aqueles prefeitos londrinos são extremamente inteligentes, e eles descobriram que todo mundo que vai a Londres quer visitar a casa do Sherlock Holmes. Então eles compraram o 221 da Baker Street, um pedaço, e transformaram no Museu de Sherlock Holmes, que fica na 221B. E aí ganham-se muito dinheiro naquele negócio, até porque todo o museu lá fora, ele sai na lojinha. A saída passa pela lojinha, não tem como você escapar. Né?
E aí a gente gasta um monte, comprei um monte de besteira lá na lojinha, né? E, olha, aí eu sentei, estava no hotel, né? Eu falei, não, estou em Londres, esse ano não tem história de Natal. Você não acredita que no meio da noite, né, eu estava no hotel dormindo, aí acordei, deu um estalo, surgiu uma ideia. Que eu tinha ido visitar a Torre de Londres, aí pintou, eu conhecia a história da Torre de Londres, pintou uma história associada à construção da Torre de Londres, para crianças. Aí, como a mulher estava dormindo, né? Aí eu fui lá no banheiro, tinha uma banheira, que o hotel era antigão, tinha uma banheira, eu sentei na beira da banheira e escrevi quase toda a história lá, do dia 24 para o dia 25. Esse você publicou também? Esse de Não, Londres? esse deve sair na Editora Serena, de São Paulo. Então, Júlio, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui, trazer as suas primeiras histórias da sua infância, nesse papo, esse bate-papo foi muito bom, muito agradável, muita troca. Obrigada pela sua generosidade, que a gente consiga aí se encontrar mais vezes para trocar mais informações, mais bagagem literária. Tá Tudo bom? bem, sempre às ordens, ó. Quando precisar, né, estamos às ordens. Falar não é meu problema, é parar de falar que é meu problema. Tá bom? Tá ótimo, Júlio. Um beijão para você. Bom fim de semana. Você também. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.